Existe uma caverna escondida nas profundezas da floresta amazônica do Acre, onde pessoas entram em busca de mistérios e saem completamente cegas. Não estamos falando de lendas antigas esquecidas pelo tempo. Estamos falando de casos documentados, registros médicos, testemunhos reais que aconteceram há poucos meses atrás. Uma profecia indígena que vem se cumprindo há gerações continua cegas aqueles que ousam desafiar seus avisos sagrados. Nos próximos 25 minutos, você vai conhecer as vítimas que perderam a visão, entender a origem ancestral dessa maldição e descobrir por que a ciência ainda não consegue explicar esse fenômeno. Vou te contar o que aconteceu em seguida. Mas antes, se você está na TV, pegue seu celular agora. Procure o nosso canal e faça a sua inscrição. Você não vai querer perder nenhum detalhe dessa investigação. Em março de 2024, um jovem fotógrafo de vida selvagem chamado Rafael Mendes, 28 anos, natural de Rio Branco, decidiu que iria até a caverna para capturar imagens inéditas que fariam sua carreira decolar. Rafael trabalhava há 5 anos documentando a biodiversidade amazônica. Suas fotos já haviam sido publicadas em revistas nacionais e ele sonhava com reconhecimento internacional. Quando ouviu falar da caverna através de um guia local, viu ali a oportunidade perfeita. O tipo de história que ninguém tinha conseguido fotografar de verdade. Ele passou 3 semanas planejando a expedição, estudou mapas antigos, conversou com moradores da região, comprou equipamentos novos, de iluminação especial, para ambientes escuros. Os indígenas da aldeia mais próxima alertaram Rafael repetidamente. Disseram que aquele lugar era sagrado, que a profecia era real, que todos que entraram buscando o que não lhes pertencia perderam a visão para sempre. Rafael ouviu com respeito, agradeceu as preocupações, mas dentro dele havia certeza de que se tratava apenas de superstição. Talvez gases tóxicos que poderiam ser evitados com máscara adequada. Talvez fungos que ele saberia identificar. No dia 15 de março, acompanhado por 2 carregadores que se recusaram a entrar na caverna e ficaram do lado de fora. Rafael adentrou a escuridão com sua câmera, 3 lanternas potentes, equipamento de proteção respiratória e a confiança de quem acredita que a tecnologia supera tradição. As primeiras 2 horas foram exatamente como ele esperava. Fotografou formações rochosas impressionantes, estalactites que pareciam ter milhares de anos. Um pequeno rio subterrâneo de água cristalina que refletia a luz de suas lanternas, criando efeitos visuais extraordinários. Rafael estava eufórico. Mandou mensagens pelo rádio para os carregadores, dizendo que estava tudo bem, que as fotos estavam incríveis, que voltaria em mais 1 hora. Foi quando ele decidiu explorar um túnel lateral mais estreito, onde a escuridão parecia mais densa, onde o silêncio era absoluto. Ele entrou caminhando de lado, por causa da largura reduzida, a lanterna iluminando paredes cobertas por algo que parecia musgo bioluminescente. Pequenos pontos de luz azulada que pulsavam suavemente. Rafael parou para fotografar, ajustou as configurações da câmera e foi nesse momento que sentiu algo estranho. Uma pressão nos olhos, como se alguém estivesse empurrando suas pálpebras por dentro. Ele piscou várias vezes tentando aliviar o desconforto, mas a sensação só aumentou. Transformou-se em dor aguda, penetrante, como se agulhas quentes estivessem sendo inseridas diretamente em suas retinas. Rafael largou a câmera, levou as mãos aos olhos, começou a gritar pedindo ajuda. Os carregadores ouviram do lado de fora e correram para dentro. Encontraram Rafael no chão do túnel, as mãos cobrindo, o rosto remendo de dor. Suas lanternas ainda acesas ao redor dele, iluminando as paredes pulsantes. Eles o arrastaram para fora da caverna o mais rápido possível. Rafael repetia que não conseguia ver nada, que tudo estava preto, que a dor era insuportável. Quando finalmente chegaram à luz do dia, abriram os olhos de Rafael com cuidado e viram algo aterrorizante. Suas pupilas estavam completamente dilatadas, não reagiam à luz solar intensa, e ao redor das íris havia pequenos vasos sanguíneos rompidos, formando um padrão circular, perfeito, que os carregadores nunca tinham visto antes. Rafael Mendes foi levado às pressas para o hospital regional, depois transferido para Rio Branco. Posteriormente, para São Paulo, onde passou por dezenas de exames,
com os melhores oftalmologistas do país. Todos os médicos chegaram à mesma conclusão. Desconcertante, não havia dano físico visível que justificasse a cegueira total. Seus nervos ópticos estavam intactos, suas retinas perfeitamente saudáveis. Mas Rafael não conseguia enxergar absolutamente nada, nem sombras, nem vultos. Apenas escuridão absoluta. Hoje, 11 meses depois, ele continua cego. Mora com os pais, abandonou a fotografia. Vive com uma culpa profunda por não ter ouvido os avisos, por ter colocado sua ambição acima da sabedoria ancestral. Mas essa pessoa não foi a primeira. O padrão dessa maldição vem de muito mais longe do que você imagina. Muitos de vocês assistem nossos mistérios pela TV. Para não perder a continuação dessa investigação amanhã, verifique agora se o botão de inscrição está ativado. A história dessa caverna começa muito antes dos registros escritos, nas tradições orais do povo Kaxinawá, que habita a região há mais de 1000 anos. Os anciãos contam que seus antepassados descobriram a caverna durante um período de grande seca, quando precisavam encontrar novas fontes de água para a aldeia sobreviver. Um grupo de guerreiros seguiu o curso de um rio que estava secando e encontrou a entrada da caverna escondida atrás de uma cachoeira que tinha perdido quase toda a sua força. Eles entraram com tochas de resina, exploraram os primeiros túneis, encontraram água fresca correndo nas profundezas e consideraram aquilo uma bênção dos espíritos da floresta. Durante semanas a aldeia usou aquela água. As pessoas entravam e saíam da caverna sem problemas, até que o pajé teve um sonho perturbador onde os espíritos lhe mostravam que havia algo muito mais profundo naquela caverna. Algo que não deveria ser tocado por mãos humanas. No sonho, o pajé viu uma câmara secreta além dos túneis de água, um lugar onde a própria essência da visão do mundo estava guardada, onde os olhos da floresta observavam tudo o que acontecia na terra. Os espíritos alertaram que qualquer pessoa que entrasse naquela câmara sagrada, com intenções impuras, movida por curiosidade egoísta ou desejo de possuir o que não lhe pertence, perderia para sempre sua capacidade de ver o mundo físico. Quando o pajé compartilhou essa revelação com a aldeia, alguns guerreiros jovens duvidaram. Acharam que era apenas um sonho sem significado real, e decidiram provar que não havia nada a temer, explorando mais profundamente a caverna. 3 guerreiros entraram juntos, levando tochas e coragem. Caminharam além dos túneis de água. Encontraram passagens cada vez mais estreitas, desceram por formações rochosas escorregadias, até chegarem a uma grande câmara, onde as paredes brilhavam com aquela mesma luz azulada que Rafael fotografaria séculos depois. No centro da câmara havia algo que os guerreiros descreveram depois como uma pedra negra perfeitamente lisa, do tamanho de uma cabeça humana, que parecia absorver a luz das tochas, ao invés de refleti-la. Os 3 se aproximaram fascinados, estenderam as mãos para tocar a pedra, e no momento em que seus dedos fizeram contato, sentiram uma explosão de dor nos olhos, tão intensa, que caíram de joelhos, gritando. Seus companheiros que esperavam na entrada, ouviram os gritos e correram para resgatá-los. Encontraram os 3 guerreiros, tateando no escuro, completamente cegos, chorando lágrimas de sangue que manchavam seus rostos, com listras vermelhas. Quando foram levados de volta à aldeia, o pajé realizou todos os rituais de cura que conhecia. Usou ervas sagradas, invocou os espíritos curadores, passou dias em transe tentando reverter a maldição, mas nada funcionou. Os 3 guerreiros permaneceram cegos pelo resto de suas vidas. Tornaram-se um lembrete vivo para toda a comunidade sobre o perigo de desrespeitar lugares sagrados. A partir daquele dia, o pajé estabeleceu a profecia que seria transmitida de geração em geração. Ele disse exatamente estas palavras, que os anciãos, Kaxinawá, ainda recitam hoje a caverna guarda. Os olhos da floresta, quem busca ver o que não deve perderá sua própria visão. Quem entra com o coração impuro, sairá em trevas eternas. Apenas aqueles, escolhidos pelos espíritos, podem olhar sem punição. A caverna foi declarada território sagrado proibido. Ninguém mais poderia entrar.
além dos túneis de água. E mesmo esses foram eventualmente abandonados quando outras fontes foram encontradas. Durante séculos, a profecia foi respeitada. Rituais eram realizados na entrada da caverna uma vez por ano, para manter os espíritos apaziguados. Os pajés eram os únicos autorizados a se aproximar, e mesmo eles nunca iam além de certos limites estabelecidos. As crianças cresciam ouvindo as histórias dos 3 guerreiros cegos. Aprendiam desde cedo que existem lugares na floresta que devem permanecer intocados, que a curiosidade humana tem fronteiras que não podem ser cruzadas sem consequências terríveis. Mas essa sabedoria ancestral, preservada cuidadosamente através de centenas de gerações, só funcionava dentro da própria comunidade indígena. E quando os homens brancos chegaram à região, ignoraram completamente esses avisos sagrados. O que aconteceu depois foi registrado em documentos oficiais que você precisa conhecer. Se você está gostando dessa investigação e quer ver mais mistérios da Amazônia que desafiam explicações, inscreva-se no canal agora, porque na próxima semana vamos revelar outro caso que vai deixar você sem palavras. O primeiro caso oficial documentado em arquivos governamentais aconteceu em agosto de 1983, quando um geólogo chamado Dr. Henrique Tavares, da Universidade Federal do Acre, liderou uma expedição científica para mapear formações rochosas na região. Dr. Tavares tinha 52 anos, era respeitado internacionalmente por seus estudos sobre geologia amazônica. Havia publicado dezenas de artigos em revistas científicas e não acreditava em absolutamente nada que não pudesse ser medido ou testado em laboratório. Quando os indígenas locais tentaram alertá-lo sobre a caverna, ele ouviu educadamente. Anotou as informações no caderno de campo como folclore regional interessante e seguiu com seus planos de exploração completa. A equipe dele incluía mais 3 pesquisadores, 2 estudantes de mestrado e 4 assistentes locais que carregavam equipamentos. Além de instrumentos modernos para aquela época, medidores de gases, detectores de radiação, câmeras fotográficas profissionais, equipamento de escalada e iluminação. Eles montaram um acampamento próximo à entrada da caverna e passaram 2 dias coletando amostras das rochas externas antes de finalmente decidirem entrar. Os assistentes locais, todos da região e conhecedores das histórias, se recusaram terminantemente a acompanhar o grupo para dentro. Preferiram ficar no acampamento mesmo arriscando perder o pagamento. Dr. Tavares chamou isso de superstição atrasada e entrou com sua equipe científica na manhã do dia 15 de agosto. As primeiras 4 horas de exploração foram produtivas. Eles mapearam os túneis principais, coletaram amostras de minerais, mediram a composição do ar, que estava perfeitamente normal. Fotografaram formações geológicas raras que poderiam render publicações importantes. Ele chamou o professor animado, dizendo que havia encontrado algo extraordinário. Formações cristalinas que brilhavam mesmo sem luz direta. Dr. Tavares decidiu que apenas ele e Paulo iriam investigar, enquanto os outros continuavam o mapeamento na área principal, uma decisão que ele lamentaria pelo resto da vida. Eles entraram no túnel estreito. Desceram usando cordas por uma formação rochosa íngreme. Chegaram à câmara com as paredes bioluminescentes, que tantos outros veriam depois. No centro, exatamente como descrito pelos guerreiros Kaxinawá séculos antes, estava a pedra negra perfeitamente lisa, absorvendo a luz das lanternas, como se fosse um buraco na realidade. Dr. Tavares aproximou-se para examinar. Lá, cientificamente, tirou um medidor de radiação da mochila, e quando o aparelho se aproximou a 30 centímetros da pedra, todas as luzes se apagaram simultaneamente. As lanternas, as câmeras, o medidor, tudo morreu instantaneamente, como se a energia tivesse sido sugada. Na escuridão total, Dr. Tavares sentiu aquela pressão nos olhos, a mesma dor penetrante que Rafael sentiria décadas depois, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro do seu crânio
através das órbitas oculares. Ele gritou para Paulo correrem, mas o estudante também estava gritando de dor, tateando às cegas, tentando encontrar a saída. Eles conseguiram rastejar de volta pelo túnel estreito usando apenas o tato, as mãos arranhando nas paredes rochosas, o pânico absoluto, guiando cada movimento desesperado. Quando emergiram na câmara principal, onde o resto da equipe esperava, suas lanternas voltaram a funcionar misteriosamente. Mas Dr. Tavares e Paulo não conseguiam ver a luz. Seus olhos estavam abertos, mas apenas escuridão preenchia sua percepção. A equipe os evacuou imediatamente Lavaranas para Rio Branco, onde médicos militares os examinaram, porque na época o Hospital Civil não tinha equipamento adequado. Os relatórios médicos arquivados no Ministério da Saúde descrevem pupilas fichas e dilatadas, ausência total de reflexo à luz, mas sem nenhum dano estrutural visível aos olhos. Nervos ópticos saudáveis, retinas intactas, cérebro sem lesões detectáveis em tomografias. Os médicos militares ficaram tão perplexos que classificaram o caso como cegueira psicogênica de origem desconhecida. Basicamente admitiram que não tinham explicação. Dr. Tavares nunca recuperou a visão. Aposentou-se por invalidez, passou os últimos 15 anos de vida, antes de morrer, em 1998, em profunda depressão, recusando-se a falar sobre o que aconteceu naquela caverna. Paulo, o estudante, também permaneceu cego. Abandonou a carreira acadêmica, hoje tem 65 anos e vive em Manaus, com a ajuda de familiares. Em uma das raras entrevistas que deu em 2005, Paulo disse algo perturbador. Ele afirmou que até hoje, 42 anos depois, ainda consegue ver a Pedra Negra quando fecha os olhos, como se a imagem tivesse sido queimada permanentemente em sua mente. Mas esse não foi o único caso da década de 80 e 90. Em 1994, um grupo de 5 garimpeiros ilegais ouviu rumores de que havia ouro nas profundezas da caverna. Lendas locais falavam de veios preciosos escondidos, onde ninguém tinha coragem de procurar. Esses homens não tinham educação formal. Não eram cientistas céticos como o Dr. Tavares, mas eram movidos por ganância que superava qualquer medo de maldições. Eles entraram equipados com picaretas, lanternas de querosene, sacos para carregar o ouro que esperavam encontrar. 3 deles voltaram cegos 5 horas depois. Os outros 2 nunca mais foram vistos. Presume-se que se perderam nos túneis mais profundos ou caíram em algum poço subterrâneo. Os 3 sobreviventes foram encontrados vagando pela floresta, chamando por socorro, seus olhos brancos e opacos, como se cobertos por uma película leitosa. Eles foram tratados em uma clínica clandestina, porque temiam ser presos por garimpo ilegal. Nunca houve registro oficial desse caso, mas todos na região conhecem a história através dos próprios garimpeiros, que a contam como aviso para outros que pensam em tentar a sorte. Analisando esses casos juntos, certos padrões começam a emergir. Todos entraram na câmara profunda. Todos viram ou se aproximaram da Pedra Negra. Todos sentiram a mesma dor específica nos olhos. Todos ficaram cegos sem dano físico detectável. Mas esses casos antigos seriam apenas coincidências de algum fenômeno natural ainda não compreendido? A era digital trouxe uma nova onda de desafiadores movidos, não por ciência ou ganância, mas por algo igualmente poderoso: a fome por visualizações e fama online. E dessa vez, tudo foi gravado em vídeo. Muitos de vocês que acompanham essas histórias pela TV podem estar se perguntando como esses vídeos chegaram até nós. Não perca o próximo capítulo, onde vou mostrar exatamente o que as câmeras capturaram. Mas antes, verifique se está inscrito no canal para receber a notificação quando postarmos a continuação dessa investigação. Aman. Em 2019, o criador de conteúdo Thiago Cardoso, conhecido como Explorador Extremo, estava desesperado para fazer seu canal de exploração urbana bombar. Com 200 mil inscritos, ele viajava ao Brasil em busca de hospitais abandonados, túneis subterrâneos e qualquer lugar perigoso que gerasse adrenalina para o seu público. Foi num fórum online que ele descobriu a lenda da caverna amaldiçoada no Acre e viu ali a chance de ouro. O plano era simples: entrar, gravar tudo
e sair em segurança, colhendo milhões de visualizações. Ele acreditava que as histórias de cegueira eram por algum gás ou veneno. Nada que suas máscaras industriais e roupas de proteção não resolvessem. Acompanhado por seu editor Lucas, ele foi para o Acre com um arsenal de tecnologia: GoPros, drones, equipamentos de áudio profissional. Na aldeia mais próxima, os indígenas imploraram para que ele não fosse. Uma anciã segurou suas mãos e disse que a escuridão iria consumi-lo por dentro. Tiago Claro gravou tudo, transformando o aviso sagrado em conteúdo promocional. No dia da expedição, ele entrou sozinho na caverna, com as câmeras transmitindo tudo para Lucas, que ficou na entrada. As primeiras horas foram exatamente o que ele esperava: piadas sobre maldições, narração animada e zombaria dos avisos. Quando encontrou o túnel estreito que levava à câmara mais profunda, Lucas pediu pelo rádio para ele parar, mas Tiago insistiu. Ele precisava ir até o fim para o vídeo viralizar. As câmeras capturaram sua descida e a chegada na câmara bioluminescente. Pela primeira vez, sua voz perdeu o tom de brincadeira. Ele sussurrou: "Cara, isso aqui é real." As paredes brilhavam, pulsando. No centro, estava a Pedra Negra da lenda. Foi aí que algo bizarro aconteceu. A imagem começou a distorcer ao redor da pedra, como se o espaço estivesse sendo dobrado. Tiago estendeu a mão, e no momento em que seus dedos se aproximaram da superfície, as 3 câmeras apagaram. O áudio registrou um som agudo insuportável, e o grito de Tiago. Lucas, em pânico, entrou para resgatá-lo e o encontrou rastejando de volta completamente cego. Suas pupilas dilatadas ocupavam quase toda a íris, e ele repetia sem parar: "Eu vi algo dentro da pedra. Tinha algo me olhando de volta." O vídeo, recuperado depois, foi postado e viralizou com milhões de visualizações antes de ser removido. Cópias circulam até hoje, com pessoas analisando quadro a quadro, alguns jurando ver uma forma humanoide na distorção. Tiago foi diagnosticado com cegueira sem causa física identificável e hoje vive recluso. Mas a evidência em vídeo que ele deixou para trás mudou tudo. Especialistas confirmaram que as distorções não eram falsas. A viralização atraiu ainda mais curiosos, forçando a comunidade científica a organizar uma expedição oficial. O que eles descobriram desafia toda a lógica. Se você quer saber o que a ciência encontrou, compartilhe este vídeo e ative as notificações, porque você não vai querer perder a próxima parte. Em 2022, após pressão internacional de instituições científicas, intrigadas pelos relatos e pela filmagem de Tiago, que circulava em comunidades acadêmicas, o governo brasileiro autorizou uma expedição multidisciplinar oficial para investigar a caverna. A equipe foi montada com extremo cuidado, incluía 5 geólogos, especializados em formações subterrâneas, 3 biólogos focados em ecossistemas de cavernas, 2 químicos ambientais, 2 físicos especializados em fenômenos eletromagnéticos, uma oftalmologista pesquisadora, um antropólogo, para fazer a ponte com a comunidade indígena, além de técnicos especializados em equipamentos de segurança. A liderança ficou com a doutora Marina Fonseca, geóloga da Universidade de São Paulo, com 30 anos de experiência em expedições na Amazônia. Uma cientista respeitada, conhecida por sua abordagem meticulosa e mente aberta para fenômenos que desafiavam explicações convencionais. Diferente das expedições anteriores, desta vez houve diálogo profundo com os anciãos Kaxinawá. A doutora Marina passou 2 semanas na aldeia antes da expedição. Ouviu as histórias, aprendeu sobre a profecia, pediu permissão respeitosa para estudar o fenômeno, sem profanar o lugar sagrado. Os anciãos concordaram com uma condição: nenhum membro da equipe poderia tocar a Pedra Negra ou tentar removê-la, apenas observar e medir a distância. A expedição começou em abril de 2022, com protocolos de segurança rigorosos. Equipes trabalhariam em turnos de 2 horas. Ninguém iria sozinho. Todos usariam equipamento de proteção completo, incluindo máscaras de gás com filtros múltiplos, sensores biométricos, monitorando constantemente sinais vitais, cordas de segurança, comunicação via rádio a cada 15 minutos. Eles montaram estação base dentro da própria caverna, nos túneis principais. Instalaram iluminação LED em toda a rota,
Mapearam digitalmente cada centímetro usando scanners a laser tridimensionais. Os primeiros 3 dias foram dedicados a análises básicas. Coletaram amostras de ar que foram testadas para centenas de compostos químicos, gases tóxicos, conhecidos vapores de mercúrio dos garimpos, antigos monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano. Nada foi encontrado em concentrações perigosas. O ar estava surpreendentemente limpo. Amostras às paredes mostraram composição mineral comum para a região: calcário, quartzo, pequenas quantidades de ferro e magnésio, absolutamente nada radioativo, nada tóxico, nada fora do esperado. As paredes bioluminescentes que brilhavam com luz azulada eram cobertas por uma espécie de fungo. Até então desconhecida pela ciência, os biólogos coletaram amostras, cultivaram, em laboratório improvisado, na estação base. Descobriram que o fungo produzia luminescência através de uma reação química, envolvendo luciferina, assim como vagalumes. Interessante, biologicamente, mas não perigoso. Não produzia toxinas, não liberava esporos nocivos. No 4º dia, a equipe decidiu que era hora de investigar a câmara profunda, onde todos os incidentes aconteceram. Eles desceram, com todo cuidado, seguindo os protocolos. 12 pesquisadores juntos, equipamento de monitoramento ambiental, em tempo real, câmeras de alta definição, gravando cada detalhe. Quando entraram na câmara e viram a Pedra Negra pela primeira vez pessoalmente, houve um momento de silêncio coletivo capturado nas gravações. Mesmo cientistas céticos ficaram visivelmente perturbados pela presença daquele objeto. A doutora Marina descreveu depois em seu relatório que a pedra emanava uma sensação de estar errada. Não visualmente, mas em um nível mais profundo, como se o cérebro humano reconhecesse instintivamente que aquilo não deveria existir. Os físicos aproximaram detectores de campo eletromagnético, e os resultados foram completamente anômalos. A pedra estava gerando um campo eletromagnético, pulsante com frequência de 7.8 Hz. Exatamente a frequência de ressonância Schumann da Terra, mas com intensidade 100 vezes maior do que deveria ser possível produzir naturalmente. Mais perturbador ainda quando tentaram medir a composição da pedra usando espectrômetro portátil à distância. O equipamento simplesmente não conseguia identificar o material. Os sensores retornavam leituras impossíveis, sugerindo que a pedra absorvia todas as ondas eletromagnéticas direcionadas a ela, sem refletir nada de volta. Um dos químicos sugeriu aproximar-se mais para fazer análise com equipamento diferente, mas a doutora Marina vetou imediatamente, lembrando o acordo com os anciãos e os casos anteriores. Foi quando decidiram fazer um teste controlado. Eles colocaram uma câmera em um drone pequeno, programaram para voar até a pedra, pousar ao lado, coletar uma microamostra da superfície, usando o braço robótico, e voltar tudo remotamente, sem nenhum humano se aproximando. O drone decolou, voou perfeitamente pelos primeiros metros. Mas quando chegou a aproximadamente 1 metro de distância da pedra, todos os sistemas eletrônicos falharam simultaneamente. O drone caiu no chão da caverna. As luzes LED que iluminavam a câmara piscaram e apagaram por 3 segundos antes de voltarem. E naqueles 3 segundos de escuridão, total metade da equipe, incluindo a doutora Marina, relatou ouvir algo, um som que descreveram como sussurros em língua desconhecida, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Quando as luzes voltaram, todos estavam visivelmente abalados. Decidiram evacuar a câmara imediatamente. Voltaram para a estação base, onde passaram horas debatendo o que fazer. Em seguida, 3 pesquisadores queriam abortar a missão completamente, argumentando que estavam lidando com algo além da compreensão científica atual. 4 queriam continuar, mas com protocolos ainda mais rigorosos. Os outros estavam indecisos. A doutora Marina tomou a decisão de continuar, mas mudou a abordagem. Ao invés de tentar estudar a pedra diretamente, focariam em estudar as vítimas. Anteriores conseguiram permissão para examinar Paulo, ex-estudante do Dr. Tavares, e também Tiago, o criador de conteúdo. A oftalmologista da equipe, doutora Beatriz Santos, conduziu exames detalhados em ambos, usando equipamento de última geração que não existia. Quando eles foram examinados, originalmente,
O que ela descobriu foi perturbador. Embora não houvesse dano físico, aos olhos havia uma atividade elétrica anormal no córtex visual de ambos seus cérebros. Mostravam padrões de ativação quando expostos à luz, provando que os olhos estavam captando e transmitindo informação visual corretamente, mas algo no processamento cerebral estava bloqueando a consciência de receber essa informação. Era como se seus cérebros estivessem vendo, mas recusando deixar a mente consciente saber. Ainda mais bizarro, quando a doutora Beatriz fez ressonância magnética funcional, enquanto mostrava imagens para Paulo, descobriu que uma parte específica do cérebro dele, que normalmente fica inativa, estava brilhando intensamente a glândula pineal. Aquela pequena estrutura no centro do cérebro que alguns chamam de terceiro olho estava hiperativa de forma nunca vista em literatura médica. A conclusão científica oficial da expedição, publicada 6 meses depois em revista acadêmica, foi cuidadosamente redigida, afirmava que existe um fenômeno eletromagnético real na caverna que não pode ser explicado por conhecimento geológico atual, que as vítimas sofrem de uma condição neurológica específica induzida por exposição a esse campo, mas que o mecanismo exato permanece desconhecido e requer mais pesquisa. Extraoficialmente, a doutora Marina admitiu em entrevista posterior que a ciência simplesmente não tem as ferramentas ou framework teórico para entender completamente o que está acontecendo naquela caverna, que talvez existam fenômenos na natureza que estão além da nossa capacidade atual de medir ou compreender. Enquanto a ciência admite suas limitações e busca respostas em laboratórios e equipamentos sofisticados, os guardiões ancestrais da caverna mantêm um conhecimento que foi preservado por gerações, um segredo que nunca revelaram completamente aos outsiders, e agora pela primeira vez eles concordaram em compartilhar o que realmente sabem sobre o que vive dentro daquela pedra negra. Para aqueles que estão assistindo pela TV, esse é o momento de pegar o celular e verificar se você está inscrito no nosso canal, porque o que vem a seguir vai mudar completamente sua perspectiva sobre essa história. 3 meses após a expedição científica, eu finalmente consegui uma reunião extraordinária com o pajé principal da comunidade Kaxinawa, um homem de 87 anos chamado Chanabane, o guardião supremo do conhecimento ancestral sobre a caverna. Chanabane nunca havia falado publicamente sobre os segredos mais profundos da profecia, mas depois de ver que a doutora Marina e sua equipe demonstraram respeito genuíno, depois de testemunhar que mesmo a ciência reconheceu seus limites, ele decidiu que era hora de revelar verdades que foram guardadas por mais de 1000 anos. Sentado em sua oca, rodeado por outros anciãos que serviriam de testemunhas, Chanabane começou a falar em sua língua nativa, com seu neto traduzindo. Ele disse que a pedra negra não é uma pedra comum, não é algo que cresceu da terra ou caiu do céu. É algo muito mais antigo, colocado ali pelos primeiros espíritos que caminharam nesta floresta, antes mesmo dos humanos existirem. Segundo a cosmologia Kaxinawa, quando o mundo foi criado, os espíritos precisavam de um lugar para guardar toda a visão do universo, todo o conhecimento de tudo que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Eles criaram a pedra como um repositório, um olho eterno que observa todas as realidades simultaneamente. A função dos Kaxinawa, através das gerações, tem sido proteger esse olho, garantir que humanos comuns não toquem algo tão sagrado e poderoso, porque a mente humana normal não foi feita para processar o tipo de visão que a pedra oferece. Chanabane explicou que quando alguém toca a pedra, ou mesmo se aproxima demais com intenção de possuir ou profanar, o olho se defende. Ele mostra para essa pessoa tudo ao mesmo tempo. Todas as vidas passadas, todos os futuros possíveis, todas as dimensões sobrepostas. É uma quantidade de informação visual tão vasta que o cérebro humano simplesmente não consegue processar. Para se proteger desse excesso de informação, a mente consciente desliga completamente a capacidade de ver o mundo físico normal. É um mecanismo de defesa, a cegueira como proteção contra a loucura total
que viria de ver demais. Ele disse algo que me arrepiou completamente. Os que ficam cegos são os sortudos. Houve casos ao longo da história onde pessoas tocaram a pedra e não ficaram cegas, mas enlouqueceram completamente. Viram tanto que perderam a noção de qual realidade era verdadeira. Vagaram pela floresta falando línguas que nunca existiram. Morreram em questão de dias, incapazes de lembrar como comer ou respirar, porque suas mentes estavam processando 100.000 versões diferentes de cada ação. A cegueira, segundo Chanabane, é na verdade uma misericórdia do espírito da pedra. Um jeito de desligar a visão antes que a pessoa veja algo que destruiria sua humanidade completamente. Perguntei se havia alguma forma de curar os que ficaram cegos. Se algum ritual poderia reverter a condição. E sua resposta foi definitiva. Não há cura, porque não é uma doença. É uma transformação. A pessoa que entra naquela câmara e toca a pedra não sai a mesma. Algo fundamental muda em sua alma. Seus olhos físicos podem estar perfeitos, mas seus olhos espirituais foram fechados permanentemente como punição por tentar ver o que não deviam. Mas Chanabane revelou algo que pouquíssimas pessoas sabem. Existe uma exceção à maldição. Existe um tipo específico de pessoa que pode se aproximar da pedra sem ficar cega. Aqueles que foram escolhidos desde o nascimento pelos espíritos, marcados com sinais específicos que apenas os pajés sabem identificar. Crianças que nascem durante eclipses lunares completos, ou que sobrevivem a picadas de certas serpentes venenosas, ou que têm visões espontâneas de ancestrais que nunca conheceram. Essas pessoas raras, talvez uma a cada 5 gerações, podem entrar na câmara, olhar diretamente para a pedra e, ao invés de ficarem cegas, ganham o dom da verdadeira visão. Conseguem ver espíritos, prever eventos futuros, diagnosticar doenças apenas olhando para alguém. Essas pessoas se tornam os próximos pajés, os próximos guardiões. O próprio Chanabane é um desses escolhidos. Ele entrou na câmara quando tinha apenas 12 anos. Olhou para a pedra sob a orientação do pajé anterior e recebeu visões que guiam sua sabedoria até hoje. Ele me contou que viu seu próprio futuro. Viu que viveria para ver homens brancos tentando entender a caverna com máquinas. Viu que um dia teria que revelar esses segredos para alguém de fora. E agora, 65 anos depois, essa profecia pessoal dele estava se cumprindo através da nossa conversa. Perguntei o que ele viu quando olhou para a pedra. O que exatamente estava lá dentro. Ele fechou os olhos por um longo momento antes de responder. Disse que viu todos os olhos de todas as criaturas que já viveram e viverão nesta terra. Humanos, animais, plantas, até a própria floresta tem olhos que veem de maneiras que não podemos imaginar. E todos esses olhos estavam olhando de volta para ele através da superfície negra da pedra. A revelação mais perturbadora veio no final da conversa. Chanabane disse que a caverna está começando a despertar, que a pedra está se tornando mais ativa porque a floresta está morrendo, que cada árvore derrubada ou cada rio poluído, cada animal extinto faz o olho ficar mais inquieto, mais perigoso. Ele prevê que em breve não será mais apenas aqueles que entram na câmara que ficarão cegos. A influência da pedra vai começar a se espalhar pelos túneis e eventualmente para fora da caverna. É um aviso final da floresta para a humanidade: pare de destruir, ou perderemos todos a capacidade de ver o mundo que estamos matando. Os anciãos confirmaram tudo o que Chanabane disse, balançando as cabeças em concordância solene. E antes de eu partir, ele me deu um aviso pessoal. Disse que ao compartilhar essa história com o mundo, eu estava assumindo uma responsabilidade espiritual. Que cada pessoa que ouvir sobre a caverna e ainda assim decidir profaná-la, terá seu destino parcialmente vinculado ao meu karma. Que eu devo deixar absolutamente claro nas minhas palavras: este lugar não é para curiosos, não é para cientistas, não é para aventureiros. É um santuário vivo que deve ser respeitado à distância. Quando analisamos tudo o que os guardiões revelaram junto com o que a ciência descobriu, um padrão impressionante emerge. Algo que conecta cada vítima através das décadas de uma forma que ninguém havia percebido até agora. Se você está acompanhando essa investigação e quer garantir que vai assistir à revelação final amanhã,
Pegue seu celular, agora mesmo. Procure nosso canal e ative o sino de notificações. Porque o que vou mostrar no próximo capítulo vai conectar absolutamente todos os pontos dessa história. Depois de meses analisando todos os casos documentados, entrevistando vítimas, estudando relatórios científicos e ouvindo os guardiões ancestrais, eu descobri um padrão que ninguém havia conectado antes, simplesmente porque as informações estavam fragmentadas em diferentes fontes ao longo de décadas. Eu comecei a montar uma linha do tempo detalhada, colocando todos os casos lado a lado, não apenas os que mencionei, mas também outros menos conhecidos. Pelo menos 15 incidentes documentados entre 1983 e 2024. E algo extraordinário emergiu dos dados. Primeiro, todos os casos, sem exceção, aconteceram durante períodos específicos do calendário lunar. Não luas novas ou luas cheias, como se poderia esperar de uma maldição típica, mas durante as fases de lua minguante, aquele período onde a lua está diminuindo gradualmente até desaparecer no céu. O Dr. Tavares entrou na caverna em agosto de 83, durante a lua minguante. Os garimpeiros em 94, lua minguante. Tiago em junho de 2019, lua minguante. Rafael em março de 2024, lua minguante. Cada vítima, inconscientemente, escolheu ou foi atraída para a caverna quando a luz lunar estava diminuindo. Segundo, todas as vítimas, sem exceção, relataram ter tido sonhos específicos nos 3 dias anteriores à entrada na caverna. Sonhos com olhos brilhando na escuridão. Sonhos com vozes chamando seus nomes em línguas que não reconheciam. Alguns até sonharam com a própria cegueira antes dela acontecer, mas ignoraram como simples ansiedade. Rafael me contou que sonhou 3 noites seguidas que estava cego, mas conseguia ver através dos olhos de animais da floresta. Tiago escreveu em seu diário digital sobre pesadelos onde milhares de pessoas cegas caminhavam em círculos eternamente. Terceiro, isso é absolutamente arrepiante, quando comparei as descrições exatas que diferentes vítimas deram sobre o momento da cegueira. Todas usaram frases quase idênticas, sem terem conversado entre si ou lido os relatos umas das outras. Todas disseram sentir como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dos olhos. Todas descreveram a dor como agulhas quentes. E todas, absolutamente todas, relataram ouvir um som específico, no momento exato da cegueira. Um som que descreveram como o bater de asas enormes em câmera lenta. Um som impossível, porque não havia nada voando naquelas câmaras profundas e fechadas. Quarto, descobri através de registros hospitalares que todas as vítimas desenvolveram uma característica física idêntica após a cegueira. Um padrão de vasos sanguíneos rompidos ao redor das íris. Quando pedi para um oftalmologista me mostrar fotografias desses padrões e as coloquei lado a lado, percebi que não eram aleatórios. Os vasos formavam um padrão geométrico específico, quase como raios emanando do centro. E quando sobrepus digitalmente as imagens dos olhos de 5 vítimas diferentes, o padrão se alinhava perfeitamente. Quinto, todas as vítimas, independente de suas crenças, desenvolveram após a cegueira uma compulsão específica. A necessidade de desenhar ou descrever olhos constantemente. Rafael esculpe olhos em madeira, mesmo sem conseguir vê-los. Outros pintam olhos em telas, usando apenas o tato. Os garimpeiros sobreviventes passavam horas traçando formas circulares na terra, repetindo: é um olho. É um olho. Quando mostrei todas essas conexões para Tianabeni, ele não demonstrou surpresa. Ele apenas assentiu e disse que tudo isso confirma o que os guardiões sempre souberam. A pedra não é passiva. Ela escolhe quem vai ser afetado. Ela chama pessoas específicas em momentos específicos, usa sonhos como anzóis, marca suas vítimas com o símbolo do olho eterno e continua conectada a elas, mesmo depois que saem da caverna. Por isso, nunca param de desenhar olhos. É a pedra se manifestando através deles. Diante de tudo que descobrimos, resta uma pergunta que ninguém consegue responder com certeza.
que realmente está dentro daquela pedra negra? É um fenômeno natural que a ciência ainda vai explicar? Ou é algo genuinamente sobrenatural? Antes de eu dar minha conclusão pessoal, quero saber o que você pensa. Deixe nos comentários qual... No coração da Amazônia, onde a ciência encontra o mistério, existe uma lenda sussurrada pelos ventos da floresta. A história da Pedra Negra de Aruanã. Cientistas de todo o mundo foram atraídos por essa anomalia geológica. Um monólito de obsidiana que não deveria existir ali. A expedição, liderada pela renomada geóloga Dra. Helena Reis, buscava respostas. Ela queria decifrar a origem da pedra, analisar sua composição e talvez revelar segredos sobre a formação da própria Amazônia. No entanto, para os povos indígenas da região, a pedra não era um objeto de estudo, mas sim um portal sagrado. O pajé Tauan avisou Helena: a pedra não guarda conhecimento, ela guarda visões. Tocar nela é desrespeitar os espíritos que protegem esta terra. Ele falava de um equilíbrio delicado entre o mundo físico e o espiritual. Um equilíbrio que a ciência, com suas ferramentas e medições, não conseguia compreender. Helena, uma mulher da razão, via as palavras do pajé como superstição, um obstáculo ao progresso do conhecimento humano. A equipe montou seu laboratório improvisado, perto do local sagrado. Ignorando os avisos, eles perfuraram a superfície lisa e escura da pedra para coletar amostras. Naquela mesma noite, o caos se instalou. Os equipamentos começaram a falhar inexplicavelmente. Os membros da expedição relataram pesadelos vívidos, e uma estranha névoa envolveu o acampamento, desorientando a todos. Helena, antes tão cética, começou a ver imagens desconexas em sua mente. Vislumbres do passado e do futuro da floresta. Visões de destruição e renovação. O pajé Tauan encontrou a equipe em pânico. Ele não demonstrou raiva, apenas uma profunda tristeza. Vocês buscaram conhecimento, mas encontraram a desordem. A pedra não dá respostas. Ela exige respeito. A expedição foi forçada a abandonar o local, deixando para trás seus equipamentos e suas certezas. Helena voltou para a civilização não com dados científicos, mas com uma perturbação profunda em sua alma. As visões da pedra a assombravam. Ela publicou um artigo, mas não sobre geologia. Escreveu sobre a arrogância da ciência ao profanar o sagrado. Esta história nos deixa com uma pergunta. Se você tivesse a chance de tocar na Pedra Negra, o que você buscaria? O conhecimento concreto que a ciência promete, ou as visões que a espiritualidade oferece? O que é mais valioso? Entender o mundo ou senti-lo? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais mistérios como este. Obrigado por assistir. Quero agradecer profundamente a cada um de vocês que acompanhou essa investigação até o final. Sei que foi uma jornada intensa, através de território desconhecido. Entre ciência e mistério, entre ceticismo e reverência. Essa história da caverna maldita do Acre mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Sobre os limites do conhecimento humano, sobre a importância de ouvir sabedoria ancestral, sobre o preço da arrogância. Se essa investigação te fez refletir sobre como tratamos lugares sagrados e culturas tradicionais, deixe seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo. Para aqueles assistindo pela TV, peguem o celular agora e verifiquem se estão inscritos no canal, porque não queremos que você perca nenhuma das nossas próximas investigações sobre mistérios brasileiros. Ative o sininho de notificações para ser avisado assim que o próximo episódio for ao ar. Semana que vem tem história ainda mais perturbadora. Explore nossa playlist completa de mistérios da Amazônia, onde investigamos outros fenômenos inexplicáveis da maior floresta tropical do mundo. Compartilhe esse vídeo com amigos que apreciam mistérios reais, histórias que desafiam explicações fáceis. Até a próxima investigação. E lembre-se, nem todo mistério precisa ser resolvido. Alguns existem para nos lembrar da nossa própria pequenez diante do desconhecido.